Estamos de volta para o segundo tempo do nosso maravilhoso bate-papo com Alexandre Sebem, que passou por todos os estágios de futebol e agora nesse segundo bloco ele vai continuar contando a sua história de como ele chegou a treinador da base da seleção brasileira. Isso não é para qualquer um. Eu quero mais uma vez agradecer Eletrocel, Black Sistemas de Segurança por confiarem na gente, acreditarem em nosso trabalho. Eu só quero dar uma palhinha aqui do Sebem que nós conhecemos. Ele era para ter vindo aqui há uns 20 dias atrás e no domingo ele ligou que não conseguiria vir na segunda-feira e aí ele estava indo para Portugal e ele voltaria na terça-feira, tipo assim, cidadão do mundo, bate, volta, viajou no domingo de noite, na terça estaria de volta. E nessa, nós acabamos entrevistando duas crias dele no futebol. Se bem que fica à vontade, continue contando essa história aqui, que é fantástica a tua trajetória. Então, acho que eu parei no Grêmio, né? Período que, quando eu recebi, acabei conhecendo Fernando Otto, e essa pessoa me ligou a duas personalidades do futebol brasileiro. Emílio Perondi, na época, era presidente da Federação Gaúcha e vice-presidente, não lembro se era, não, ele era só vice-presidente da Federação da mas CBF, ele era vice-presidente da CBF, e o Dunga por ser o capitão do Tetra, né? Então, comecei a trilhar o caminho que eu tanto sonhei. E eu conquistei a confiança desse empresário, então, que hoje é faleceu há poucos, acho que cerca de 2 meses atrás, pelo trabalho que ele viu fazendo dentro do Juventude na época. Aí nesse período, então, que eu cheguei na seleção brasileira, eu estava no Grêmio, que nem eu estava falando, eu entrava no site da CBF todos os dias, esperando uma oportunidade para ter o convite para poder entrar. Esse sul-americano, então, que teve em Porto Alegre sub-15, a categoria 9-2, jogava, que hoje conhecido, Felipe Coutinho, é da categoria do Neymar, porém o Neymar não veio, não estava nessa convocação. O Elton Nem, Fernando, um volante 9-2 que é de Erechim, o pai dele era zelador do campo do Colosso da Lagoa, jogou essa competição. Alisson ainda não tinha sido convocado. Então, esses atletas mais famosos que hoje estão no cenário mundial, né? Acabei entrando como observador técnico para observar as equipes adversárias da seleção brasileira. E, enfim, fiz o trabalho então como convidado. Fizemos o Sul-Americano em Porto Alegre, o Brasil foi campeão. Chegando no Rio, na apresentação, na época, o professor Américo Faria era o coordenador geral da seleção brasileira, da base. Conversando com o treinador, perguntou para o treinador se teria valido a pena ou se eu teria ajudado na conquista. E aí o treinador me contou de anos depois, só não me ajudou quanto foi fundamental, porque tudo estava desenhado, inclusive no jogo final. E eu lembro até hoje que montamos o time antes do jogo, se eu não me engano era Colômbia, não lembro quem era o adversário, e tudo que eu botei no papel para ele, quando foi começar o jogo, ele olhou o time adversário, olhou para aquele bancada e fez assim, conforme eu tinha desenhado. O time acho que estava com 5 zagueiros, porra, mas vai jogar com 5 zagueiros. Jogou. E a partir daí, então, em março ou abril, teve uma convocação de novo para a categoria 9-2, daí então já sub-17 eu fui convocado, aí já tinha o Neymar. Foi a primeira convocação, ou talvez segunda, mas o Neymar não tinha vindo para o Sul-Americano, e estava nessa convocação de, não lembro se março, abril, mas aí então eu já fui como convocado. Não lembro se nessa eu consegui, o do Alisson foi por indicação minha ou foi depois, mas eu sei que eu tenho uma foto com 5 atletas da dupla Grenal lá na Grande Acomari. Enfim, aí fiquei por 4 anos até a Copa do Mundo 2010, aí Dunga saiu da seleção, entrou o Mano Menezes e mudou a gestão, muda as pessoas, tudo faz parte do processo. Natural no processo. Enfim, fiquei esses 4 anos tendo o prazer, né, de trabalhar para a seleção brasileira. Como observador técnico na região sul, eu fazia a observação dos atletas para serem convocados desde o sub-15 até o sub-20, auxiliar técnico da sub-15 e depois, o último ano, como treinador da seleção brasileira sub-15.
Em 2009 fui para o Inter, categorias de base do Inter, onde eu trabalhei com o Alisson, e ali ele foi convocado, então acho que, se eu não me engano, foi 2009 que o Alisson teve a primeira convocação, foi juvenil. O Alisson, que hoje é o goleiro da seleção brasileira. 2010 fui para o Bahia, do Bahia vim para o Paraná Clube. Do Paraná Clube eu ainda achava que estava muito longe de Lajeado, acabei vindo para o Grêmio, trocando A terrinha sempre. trocando como treinador do juvenil. E em final de 2012 ou 13, acabei sendo demitido como treinador do Grêmio e demorou um pouquinho para me empregar. Quase fui para o Santos, quase fui para o Atlético Paranaense, quase voltei para o Fluminense. O futebol tem muitos quases, né? E aí acabei optando por ficar em Lajeado. Montamos uma escolinha na época e logo depois foi criada a AD. Aí, primeiro, montei uma empresa com um grupo de investidores para fazer a gestão de carreira, descobrir atletas e colocar nos clubes. Depois disso veio a criação da ALI, Associação Lajeado Esportes, ALI Lajeado. E aí desde então optei por ficar em Lajeado. 2, 3 anos atrás, quando o Walter Dalzotto Júnior e Oswaldo Pionero eram vice-presidente e vice do Juventude, eu opção para voltar. E acabei optando pela felicidade, por ficar onde eu gosto, optei por vir para Lajeado, cada família e amigos. E agora com 2 filhas sair de novo, não vou começar tudo de novo, vou ficar aqui. Esse processo de gestão de carreira é bem mais difícil do que eu imaginava, muito mais difícil. Mas acho que daqui a pouquinho a gente começa a colher os frutos. Não colhe ainda, ou já tá Dá para pagar a conta da empresa, mas as coisas estão acontecendo. E por incrível que pareça, eu ando o Brasil todo, eu já trabalhei com atletas nesse processo de gestão de carreira do Brasil inteiro. E os 2 que estão mais próximos para dar retorno são 2 atletas de Lajeado. Os garotos que te antecederam aqui nas entrevistas, 2 mesmo. 2 lajadenses da Gema, o Michel Dreifke, que é filho do Seco. Quem não conhece o Seco, do nosso futebol amador, multicampeão. E o Luanzinho Farias, que também é de Lajeado, de uma família muito ligada ao futebol, filho do Bisão, sobrinho do Quininho. Neto do Naco. Então, gente sempre muito ligada ao futebol. E tem nessa tua trajetória aí, tem uma trajetória também como dirigente do Lajadense. Presidente do Lajadense, não podemos esquecer, nós temos aqui um presidente do Lajadense que vai para aquela galeria maravilhosa lá, que eu adoro sempre olhar lá no estádio. Como é que o Sebem passou, que é diferente, né? É diferente tu gerir as pessoas. De tudo que eu já passei, a presidência é totalmente diferente. Eu sempre falo que eu fui de tudo dentro do futebol. Fui desde roupeiro até presidente. Então, quando eu vou conversar com alguma pessoa, com alguém ligado ao futebol, e hoje eu estou do outro lado do balcão, eu entendo o que a pessoa está me passando, e eu tive uma conversa muito dura com o presidente do Estrela Amadora, da onde o Luan foi para o Estrela Amadora e agora está indo para o Benfica, então. E eu consegui amolecer ele quando eu falei, o que tu está passando eu já passei. Eu sei o que tu está vivendo, porque eu também fui presidente em outra dimensão, mas o problema é o mesmo, a falta de dinheiro. Então eu te entendo. Pode ficar tranquilo que eu te entendo. Eu sei o porquê das tuas escolhas. Sou muito amigo do Almeron, presidente de São Gabriel. Na sexta-feira eu estive lá no clube, na arena, e estive conversando com o Marcão passando as dificuldades. E eu enxergo com muita clareza o que eles me passam, porque eu já vivi isso. Se eu for conversar com o treinador e o treinador às vezes reclama, eu consigo conversar e passar alguma experiência, e principalmente essa, fica aí, qualquer lugar é melhor do que em casa. Tu tem para onde ir? Então não sai. Onde é que eu vou? Vou para casa. Então não sai, porque o mercado está muito competitivo, muito difícil de entrar. As dificuldades são muito maiores do que aquelas que o profissional tem dentro do clube, né? Eu tenho muitos amigos dentro do Grêmio e do Inter, estão seguindo reclamando, do Chapecoense, Juventude, seguido vem reclamação. Fica aí, filho, porque aqui fora está bem pior. Então, essa experiência de ter passado por tudo isso, embora só com 50 anos, né, me ajuda bastante a ter clareza nas dores e nas vitórias daqueles que
estão gerindo o clube. E só, eu falei para o Marcão sexta e repito para todos, eu e o Everton conversando muito, só entende o tão pesado é um fardo de presidente quem é presidente. Agora tem 5, mas o fardo do presidente é infinitamente maior do que os outros 5 vice-presidentes, tenho certeza absoluta. E tu, com a autoridade de ter passado por tudo isso, tu sempre tem argumento, uma palavra para dar para alguém que precisa te ouvir e conversar contigo. Pelo menos eu acredito que sim. Mas acho que a vivência não substitui nada. Não. O fato de tu ter jogado bola, de tu ter convivido como treinador, como dirigente, como fisicultor, tu tem uma gama de conhecimento que te deixa à vontade para qualquer assunto. Às vezes a gente tem algumas discussões dentro da área com os professores e eles falam, mas o futebol de hoje está diferente do que da década de 90. E aí eu digo o seguinte, porque eu falo assim, na década de 90 eu dava o treino físico na caixa de areia atrás lá do Florestal, ia correr lá no Parque do Imigrante, da pique no Paralelepípedo, mas não deixava de treinar. Mas hoje é diferente. Sim, na década de 90 nós tínhamos 10, entre os 10 melhores do mundo nós tínhamos 5. Hoje nós estamos tendo, depois de 10 anos, nós estamos tendo a chance de ter um que de repente nem então, vai ser. É diferente, sim, nós estamos muito mais Nutella, né? Está muito mais... tem os professores que usam a palavra doce, né? Está muito doce, está muito meigo, está muito protetivo demais. E eu sou pai de 2 meninas, então sou suspeito a falar, mas para a gente vencer, para a gente conquistar nossos objetivos, a gente tem que tomar tombo. A gente vai cair, só que a gente tem que levantar, a gente tem que sofrer e não está mais tendo a sofrência que existia. Hoje o atleta tem um treino a 2 km, ele vai de Uber. Poxa vida, não tem vontade de caminhar 2 km, como é que vai enfrentar um jogo lá em São Gabriel com a torcida contra, lá no Bagel, lá no Pelotas? Congeada na grama. Congeada na grama, ou vai chegar lá no CT do Inter ou do Grêmio e vai enfrentar os leão que tem lá. Porque se tu chegar lá para fazer uma avaliação, tu vai tomar o lugar de alguém. Acho que os caras vão te olhar, oi bonito, vem cá querido, eu gosto muito de ti, eu vou te ajudar. É isso que às vezes se espera, que a maioria espera e não é assim. Ele vai dar um chute na bunda, vai, que aqui não vai tomar meu lugar. E aí acabou o leão. Né? O leão é de pelúcia. Então essa dificuldade eu vejo que é muito grande hoje. Tu achas então que essa super proteção e essa facilidade maior das crianças ter tudo hoje, que tinha uma escolinha antigamente? Tinha uma. Não tinha, a gurizada treinava na rua. Tu acha que isso tem muito a ver com essa queda que me assusta, essa queda do futebol brasileiro? Outra coisa que eu vou te perguntar depois, como é que o Brasil está trazendo treinadores de fora? Isso eu queria muito que tu falasse com essa tua vivência internacional. Tu viaja muito, tu conhece o futebol de muitos lugares. Essas duas coisas, há muito proteção e por que nós temos que buscar? E buscar atletas. O Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, como é que vai buscar jogador de fora? Muito. Tem muito a ver com a formação que nós estamos dando. Um menino de 14 anos, ele tem que saber cobertura, ele tem que fechar a linha, abrir linha, dar linha de passe, em vez de ele aprender a jogar, em vez de ele ter a técnica, aprender até a qualidade, nós não estamos deixando mais o atleta driblar. Eu tive o desprazer de ouvir de um treinador que o atleta, isso faz uns aninhos já, o menino deu um passe 3 dedos e o treinador falou, não inventa. Porra, tia, 3 dedos, cara. Quando é que a gente, vamos olhar um jogo, quando é que a gente vê um passe 3 dedos? Quantos passes 3 dedos acontecem no jogo? Ao ponto, para terminar, o Renato dizer, o Soares pode, porque ele sabe. Pô, um passe 3 dedos. O Miller dava com as 2 pernas. O Elton já está, os 2 gringos aqui são bons de papo. O Elton já está nos dando o recado aqui de que está terminando o segundo tempo do nosso bate-papo com Alexandre Sebem, esse cidadão do mundo. Nós voltamos em seguida para a terceira e última parte com muito mais assunto interessante.